falar de reforma trabalhista, negociação coletiva, nos coloca, e um pouco que o Antônio, que me antecedeu, meu colega que antecedeu, trouxe, se o que estávamos vendo era sonho ou realidade. Eu, quando pensei essa palestra, eu estava pensando o seguinte: isso está me parecendo um filme de terror da década de 80. Eu já vi esse filme, já me assustei com ele, e eu trouxe aqui o Zé do Caixão e uma outra figura ali que também atua em filmes de terror, e para dizer para vocês que isso nos traz algumas reflexões importantes. Primeira, lembrando então filmes de terror, temos A Hora do Pesadelo 1, talvez os mais jovens não conheçam, não tenham assistido, então este que vos fala, que é um pouco, tem mais cabelos brancos que vocês, tem A Hora do Pesadelo 1, que foi um filme de época, e que nos assustava muito, pelo menos a mim. E para mim A Hora do Pesadelo 1 foi a proposição de reforma da Previdência que vai estabelecer na prática que pessoas trabalhem até morrer. Então, portanto, é A Hora do Pesadelo 1. A Hora do Pesadelo 2, vejam que ele foi um filme bacana. A Hora do Pesadelo 2 é a implementação da terceirização mais selvagem possível, prevista naquele filme de terror da década de 80 e que foi revigorado agora. E temos a Hora, obviamente, do Pesadelo 3, que é a reforma trabalhista sindical. Então, eu junto todos esses filmes de terror, e atualmente o YouTube nos ajuda a rever esses clássicos de época. Para quem não assistiu esses filmes de terror, vai lá, assiste A Hora do Pesadelo 1, 2, 3, ainda você vai se assustar. Temos, então, este contexto que não sabemos se é sonho ou se é verdade, porque quanto tempo levou o debate do Código Civil no parlamento, gente? Quanto tempo levou o debate sobre o Código de Processo Civil no parlamento? Vejam, nós estamos falando de uma reforma que se inicia em dezembro. Enquanto muitos preparavam sua ceia de Natal, o Executivo mandava o projeto para o Legislativo. Ou alguns estariam debruçados no peru de Natal. Vejam, dezembro de 2016, fevereiro de 2017, dá-se a largada a um projeto que atropela todo e qualquer espaço que se pretenda de diálogo social. Antes disso, nós temos um projeto que muda, revira toda a perspectiva teórico, prático e jurisprudencial existente no nosso país. Aprovada essa reforma, todos os manuais deverão ser jogados no lixo. Porque tudo que aprendemos, vivenciamos, praticamos, debatemos ou discutimos nos processos judiciais, certamente estarão em patamar civilizatório bem diferenciado. Ah, mas Sandro, vai continuar discutindo férias, 13º, FGTS, mas de quem, aonde, de qual categoria? De um subempregado, de uma quarteirizada, de uma quinteirizada? Lembrando, estamos aqui nesta nossa casa, a OAB, 1/3 dos advogados militam nessa área. E digo a vocês, o trabalho vai reduzir significativamente. Se não no número de ações, mas efetivamente na qualidade daquilo que se debate. Pois bem, não adianta falar em reforma trabalhista sem entender que o Supremo iniciou a reforma trabalhista. O Supremo Tribunal Federal, com julgados que foram aparecendo a partir de 2015 e de forma mais incisiva em 2016, foram estabelecendo novas premissas interpretativas para o direito do trabalho. Sei que minha missão aqui é falar com vocês sobre negociação coletiva. E por isso destaquei elementos que reinterpretaram ou alargaram a interpretação do direito coletivo do trabalho a partir de julgados do Supremo Tribunal Federal. É engraçado que, no que diz respeito a retrocesso social, sempre aparece um ministro que se repete. Mas vamos lá.
Greve de servidores, a extensão completa dos termos da Lei 7783 de 89 para os servidores públicos. Então, o julgado do ministro Dias Toffoli incorpora de maneira integral a aplicação desse dispositivo, que era de forma mitigada, já aplicada a servidores públicos, mas agora se integra totalmente. A prevalência do negociado e o legislado, o famoso julgamento do PDV do BESC, a questão das horas in itinere, julgados de Theory e de Barroso, a suspensão da súmula 277 do TST, que é a súmula que previa a ultratividade da norma coletiva. Detalhe, neste caso, enquanto muitos corpos e almas se movimentavam para os bailes de carnaval, na sexta-feira pré-carnaval, Gilmar Mendes dá um despacho às 20 horas, suspendendo os efeitos da súmula 277. Sinal que Gilmar Mendes não gosta de carnaval. Além disso, repercussão geral no que diz respeito ao custeio sindical. Também, salvo engano, numa sexta-feira à noite, véspera de feriado, Gilmar Mendes dá outra liminar, e aí, eu não tenho nenhum medo de dizer, num duplo twist carpado jurídico, empacota bem bonitinho toda a discussão de contribuição confederativa e a transmuta na questão da contribuição negocial, contribuição assistencial, e vai lá dar uma liminar, que também é deliberada no tal do plenário virtual, vá-se saber onde está o ministro na hora da deliberação, né? Pois bem, então o Supremo já lançou algumas balizas interpretativas que diferenciam do histórico construído até então. Isso, evidentemente, cria as condições para que lá, enquanto o Michel brincava com o Michelzinho no palácio, mandasse, então, esse projeto que tinha como justificativa básica a valorização da negociação coletiva, o privilégio ao diálogo social, evitar a judicialização dos instrumentos coletivos e a criação do representante no local de trabalho, que eu apelidei de cipeiro sindical. Porque ele é um jeitão, tem jeitão de cipeiro. É um cipeiro sindical. Pois bem, esse processo foi encaminhado para a Câmara, e o que saiu lá da Câmara dos Deputados, eu não vou entrar no debate regimental, procedimental, mas é basicamente um projeto que se circunscrevia a uma questão muito pequena, adquire uma musculatura e é anabolizado. É verdade, paranaenses colaboraram para este projeto ser tão anabolizado. É verdade que a justificativa está bem ruizinha na Câmara. A do Senado, eu tive já a oportunidade de ler, está melhorzinha. Mas o que acontece com essa reforma é um ataque aos pilares do contrato de trabalho, na gestão do tempo e da remuneração, se fôssemos sintetizar esse projeto. E do ponto de vista sindical, que é o que me consta, há uma fragilização do poder sindical. Há uma total desconexão entre a atuação da atividade sindical e este sujeito que é escolhido lá no meio da empresa, nem sindicalizado precisa ser, para passar a ter uma atuação de representação. Ora, gente. Temos o negociado, não está escrito errado não, negociado contra o legislado. Por quê? Porque tudo que era possível de flexibilização nos instrumentos coletivos já tinham uma prática nas negociações coletivas. Ou alguém acha que o atual estágio de negociado pelo legislado será para melhorar direitos? Majoritariamente, as negociações que vão contra a legislação são para reduzir direitos. Eu não deixo de reconhecer que existam negociações coletivas onde existam compensações recíprocas nesta negociação. Mas, via de regra, com a superação do patamar civilizatório, da mediação, da regulação do trabalho, nós teremos, posso estar bem enganado, mas o negociado contra o legislado.
Ainda, a supressão da contribuição sindical, do imposto sindical, o fim da ultratividade da norma coletiva, e eu acho interessante isso, porque se a gente for lá no Código de Defesa do Consumidor, os contratos de consumo têm a previsão de possível extensão dos seus efeitos. No direito do trabalho, a gente tem um certo problema, porque não existe como um acordo para o exercício do poder normativo, mas também se a norma fica sem a sua extensão, ela deixa de existir. Então, temos um problema. Doutor Sandro. Pois não? 5 minutos. Meu Deus do céu. Travas ao poder jurisdicional. Não, você descontou meu tempo da apresentação, da piada, desconta aí. Travas ao poder jurisdicional na apreciação do conteúdo e alcance dos instrumentos coletivos. E aí já digo que esse será o tema do meu debate na Comissão de Direito Sindical. O poder judiciário tem, por esse projeto, grandes travas na intervenção do conteúdo e alcance dos instrumentos coletivos. E pavimenta o fim da norma mais favorável no cotejo entre acordo ou convenção coletiva. No Senado Federal, desculpe que desconfigurou, mas o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sugere o veto do negociado pelo legislado na questão do intervalo intrajornada e na questão da fixação da jornada 12 por 36 individualmente, sem a mediação do sindicato. Sugere o veto do cipeiro sindical, desse representante sindical no local de trabalho. E traz novos argumentos. Eu confesso a vocês que o parecer do senador é mais sólido do ponto de vista do debate teórico. Entretanto, a exemplo da Câmara, ele ouve a todos, mas só acolhe os argumentos empresariais, basicamente. Então, o que nós temos é a transformação do direito do trabalho em direito empresarial do trabalho. E ainda ele dá mais umas caneladinhas na Justiça do Trabalho, falando de populismo judicial, ativismo judicial. É interessante que, embora assessorado por membros da magistratura do trabalho, esta reforma trabalhista é conduzida por pessoas que deixaram claramente a sua posição de ódio, de contrariedade com o direito social, com a justiça do trabalho. Isso é bem interessante. Eu não vou trazer esses dados de sindicalização. E como fica, então, a pergunta que o professor Rodrigo me fez? Como fica a negociação coletiva com a reforma? Pois, então, com essa pergunta, eu respondo com outras perguntas. Esta reforma trabalhista aprimora o diálogo social? Esta reforma trabalhista vai desconstruir a teoria do conglobamento? Como ficará a teoria do conglobamento, a apreciação de concessões recíprocas na apreciação de validade ou não do instrumento coletivo? E me parece aqui, no próximo tópico, tenhamos os elementos, especialmente para quem trabalha na área de direito coletivo, algumas questões que me parecem sejam importantes. Cada vez mais, os elementos essenciais do negócio jurídico, e isso está expressamente disposto no texto da reforma trabalhista, os elementos essenciais desse negócio jurídico, a vontade coletiva, os atos coordenados e sucessivos para a solenilização dos instrumentos. Este ato jurídico coletivo passa a ter responsabilização da empresa, dos seus gestores, ou do sindicato e dos seus dirigentes? Um instrumento coletivo que flexibiliza de modo muito substancial direitos, que é aprovado numa assembleia esvaziada, tem legitimidade e representatividade para operar efeitos jurídicos nos contratos individuais de trabalho? Outra pergunta que deixo. Enfim, este projeto fortalece a interveniência sindical na negociação coletiva? Acho que enfraquece. Determinará uma verdadeira equivalência entre os contratantes coletivos? Penso que não. Um enfraquecimento e uma fratura de um ente que, querendo ou não, goste ou não, ainda é um espaço da mediação entre capital e trabalho, que são os entes sindicais. É prudente realizar esta reforma em tempos de crise econômica e altos índices de desemprego?
São perguntas que deixo. Nessa guerra de posições, as centrais sindicais, o DIESE, o DIAP, a ANAMATRA, a NPT, a ABRAT, a CNBB, a OAB Federal quanto a procedimento e agora quanto a mérito, e 17 ministros do TST já se posicionaram de modo muito claro contra essa reforma trabalhista. E deve ter acabado meu tempo. E como todo mundo aqui, acho que é de Curitiba ou da região, conhece o nosso poeta maldito, Paulo Leminski. Para que a gente entenda que viver, trabalhar, faz parte da nossa existência, da nossa história, mas o que é essencial é dizer o seguinte: esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Obrigado, um abraço a todos. Doutor Sandro, como o sindicato irá se sustentar e efetivamente defender os direitos do trabalhador sem a contribuição sindical? E há uma pergunta que complementa: qual será a saída para o financiamento da atividade sindical, caso vingue a reforma trabalhista? O que me parece seja mais importante na reflexão sobre a sustentação financeira de qualquer órgão, meio de representação na nossa democracia, é dizer o seguinte: esta instituição, na qual estamos aqui debatendo, não admite o exercício da profissão sem o pagamento da anuidade. Os partidos políticos têm fundo partidário e precisam desses recursos, goste-se dos partidos políticos ou não, mas são ferramentas necessárias para o proselitismo político de ideias, de filosofias. Os sindicatos têm como herança do modelo corporativo a contribuição sindical, que por si só não é um mal, porque tributos, se cada um desta sala, você gostaria de pagar tributo, né, como diz o André? Ninguém gostaria. Entretanto, é uma forma de custeio de entidades de representação. O que ficaria com o fim da contribuição sindical? Eu tenho uma solução bem simples, bem simples. O fim da contribuição sindical para sindicatos patronais e de trabalhadores deve ser ajustado para a participação igualitária para todos os recursos do Sistema S, que são dragados ao sindicalismo patronal, sem o seu correspondente pagamento ou repasse ao sindicalismo de trabalhadores. Todos nós nesta sala, quando tomamos água, compramos iogurte, pagamos uma contribuição ao Sistema S. Essa contribuição ao Sistema S tem, por lei, destinação ao sistema confederativo patronal e federativo, respectivamente. Os sindicatos de base não têm participação. Então, eu proponho que seja estendida esses fundos que representam, no mínimo, 10 vezes mais do que se recolhe de contribuição sindical, que seja democraticamente, como qualquer fundo público, dividido igualmente entre patrões e empregados. E acho que ficamos com a questão da contribuição sindical superada. Admito também que os sindicatos devem buscar, sim, sua representatividade a partir da associação, da adesão às entidades sindicais. Mas só isso não é suficiente para a manutenção de entidades sindicais de classe.